Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Bom dia, paz e graça a todos, irmãos. Bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje quero vos trazer uma palavra sobre a visão de Paulo no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 4. Hoje vos quero falar de coisas inefáveis, coisas que não subiu ao coração do homem, diz que o olho não viu, e nem o coração do homem cogitou. Foi essas as coisas que Deus preparou para os seus fiéis, para os seus escolhidos, para o seu povo. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Diz assim então, 2 Coríntios 12, 2 e 4. Paulo começa a descrever uma visão. Diz assim: em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então veja bem que Paulo começa a descrever a revelação, a visão que ele teve, não querendo se identificar e não querendo dizer que foi ele quem viu, mas dizendo que foi outro. E ele diz assim no capítulo 3, sei que está o homem no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, do qual ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser me gloriar, não serei nécio, mas direi a verdade. Veja bem, ele começa escondendo a identidade de quem viu, mas em seguida ele confessa que foi ele. Veja bem no versículo 7, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Veja bem, Paulo aqui ele descreve que para que ele não se exaltasse das visões que ele teve, não se gloriar,
foi-lhe dado um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás, mas o apóstolo Paulo aqui não está se referindo literalmente a um espírito ou a um diabo materializado para lhes bufetear, mas ele descreve aqui como um espinho na carne, uma enfermidade, e a teologia descreve que Paulo, a teologia cogita, né, que Paulo tivesse epilepsia, uma doença que causa convulsões, mas são apenas cogitações, não é nada confirmado, nada certo. Então, a teologia suspeita que Paulo ele tinha uma enfermidade, mas não se pode afirmar qual era essa enfermidade, né? Que foi dada essa enfermidade a Paulo para que ele não pudesse se exaltar das visões. Mas diz que Paulo subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, né? Que ao homem não convém falar. Visões celestiais, né? Do trono de Deus, dos anjos, do céu celestial. Paulo esteve lá e contemplou tudo isso. Então, para que ele não se exaltasse dessa visão, ele começa descrevendo esse texto, não querendo se revelar, não querendo revelar a identidade da pessoa que esteve lá. Mas no versículo 7, então, ele confessa, ele mostra que foi ele mesmo. Veja bem, o céu e o inferno existem e são real. E se você quiser aprender sobre o céu e o inferno, Jesus descreve isso lá em Lucas 16, do 19 ao 31, quando ele fala com Lucas 23, aliás, do 39 ao 42, quando ele fala com os dois ladrões que foram crucificados na cruz, né? Ele descreve lá, um se arrependeu e foi ao paraíso. E em Lucas 16 a 19, no capítulo 16, 19 a 31, Jesus fala da parábola, né? Jesus fala da visão do rico e do mendigo Lázaro, né? Um era rico e um foi levado ao inferno e o outro foi levado ao seio de Abraão. Então você quer aprender sobre céu e sobre inferno? Leia lá em Lucas 16, do 19 ao 31 e Lucas 23, do 39 ao 43. Veja bem, muitas vezes somos incrédulos e nos negamos a crer naquilo que não conhecemos. Mas não é pelo fato de não crer em tal coisa que ela não existe. Não é pelo fato de negar ou de conceber que nosso intelecto conceda que existe tal possibilidade que tal coisa deixe de existir. Não é porque um assunto é emblemático, é uma incógnita ou um enigma imbíquo que negá-lo vai deixar de existir. O nosso entendimento fica sem fruto quando não entendemos tal coisa. Mas quando nós entendemos e quando alguma coisa é explicado ao nosso intelecto, então ele gera fruto, porque então entendemos que tal coisa existe. Por fatos e textos e descrições e testemunhados e falados e explicados por pessoas. Então, o nosso entendimento, ele frutifica, ele dá fruto quando entendemos essas coisas.
o que, o que Paulo viu, na verdade, o que Paulo tentou descrever quando foi levado ao terceiro céu. Veja bem, o primeiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico. Por que Paulo disse que foi levado ao terceiro céu? E por que ao terceiro céu? Tem uma explicação. Ou seja, o primeiro céu é o céu físico, o céu atmosférico que está em cima das nossas cabeças. Este céu formado por atmosfera, e isso estudamos nas aulas de ciências, quando nós ainda estudávamos, né? Foi nos explicado que esse céu é formado por atmosfera, né? Exosfera, estratosfera, até chegar à última atmosfera, né? Então, o primeiro céu é esse físico que nós vemos com os olhos. O segundo céu que Paulo descreve é o espaço cósmico sideral, o céu negro com estrelas e astros, aquele que está acima da atmosfera, aquele que vemos em documentários, em pesquisas científicas, o céu negro, o céu cósmico, esse é o segundo céu. E o terceiro céu que Paulo descreve que esteve é o céu espiritual, o céu celestial, onde habita Deus e os anjos, e está em outra dimensão. Só quem abre a porta desse céu é Deus. Só quem pode abrir a porta para essa dimensão é Deus. Então Paulo esteve lá, e por isso esse céu é oculto aos homens, é secreto, porque só Deus abre essa porta. E a Bíblia descreve 3 homens que estiveram lá e que viram. Há relatos, há testemunhos de homens na Bíblia que estiveram lá e que viram esses céus. O primeiro descrevendo do livro do Novo Testamento, ou seja, da frente para trás, o Novo Testamento, o primeiro homem é João, no capítulo 4 de Apocalipse. Né? Diz que ele esteve lá. O segundo homem foi Ezequiel, no capítulo 1, 2 e 3 do mesmo livro Ezequiel. E o terceiro homem foi Isaías, no capítulo 6, de 1 a 4. Então não é porque nós não vimos ou porque não conhecemos tal coisa que negá-la vai fazer que tal coisa deixe de existir. Não é porque ela está oculta aos nossos olhos que negar vai fazer que tal coisa ou tal vai fazer com que ela não exista. Não é porque não vimos ou deixamos de crer que ela vai existir. Porque existe, é fato, e fato não se discute. Né? Então, quando Jesus fala sobre a parábola do rico e de Lázaro, ele descreve: um morreu, um era rico, morreu e foi levado ao inferno. E o mendigo Lázaro era pobre e foi levado ao seio de Abraão. Isso está lá em Lucas 16, de 19 a 31. Não, isso está lá em Lucas de 23 a 30, de 23, capítulo 23, do versículo 39 a 43. Então, um foi levado ao inferno e outro foi levado ao seio de Abraão, ou seja, o paraíso. E em Lucas 16, 19 a 31, Jesus teve um diálogo com 2 ladrões na cruz. Um zombou dele e não creu, mas o outro se arrependeu e creu.
Então ele suplicou ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus, respondendo a ele, disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo aqui descreve que esteve no mesmo paraíso, né? Ele diz aqui no versículo 4: tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, do qual ao homem não é lícito falar. Oh, glória a Deus, maravilha. Então, meus irmãos, o paraíso ele existe e é real, assim como o inferno ele existe e é real. Cremos, pois não é porque não vemos que tal coisa não existe, mas quando cremos, então nós cremos ainda que não vemos, mas nós vemos pela fé, e fé em Jesus, e fé na palavra de Deus, que nos descreve, nos revela que todas estas coisas existem. Ainda que não vemos, ainda que não contemplamos com os nossos olhos carnais, ainda que o nosso intelecto às vezes negue que tal coisa existe, mas pela fé contemplamos e pelos ensinamentos das Escrituras e do Senhor Jesus, então cremos e vemos, ainda que os nossos olhos físicos não vejam, não contemplem, sabemos que tais coisas existem. Pela fé cremos e pela fé sabemos que veremos. Ainda que não nessa vida, ainda que talvez numa próxima, ainda que talvez após a morte, mas cremos que veremos o paraíso. Porque a Bíblia descreve que muitos homens viram e contemplaram, e homens ainda vivos foram levados aos céus, foram levados ao paraíso e contemplaram coisas inefáveis. Oh, glória a Deus! Coisas que não é lícito falar, disse Paulo, e coisas que não desceram o coração do homem, os olhos não viram, e o coração do homem não contemplou, não concebeu tais possibilidades. Mas são essas coisas que os olhos não viram e que não desceu ao coração do homem, que diz que Deus preparou para os seus escolhidos, para os seus servos, para o seu povo, todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Fica aqui então esse ensinamento sobre o paraíso e sobre o inferno, sobre a visão de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, de 2 a 4. Visões das quais Paulo contemplou com seus olhos e não quis se exaltar pela excelência das revelações. Quis esconder a sua identidade, mas que no versículo 7 em diante, então ele confessa: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, então ele revela que foi ele mesmo quem viu e quem esteve lá. E assim possamos, pelas visões e pelos testemunhos de homens que viveram com Deus, que contemplaram as visões celestiais do paraíso, que possamos nos alegrar e nos encher de esperança e de força e de fé e de coragem e de grande alegria e virtude pelas excelências das revelações descritas na Bíblia Sagrada, por homens que contemplaram as maravilhas do céu, as maravilhas das visões e das mansões celestiais, como Paulo, como João, como Ezequiel, como Isaías. João, quando teve as visões de Apocalipse na ilha de Pátimo, ele também contemplou o céu e foi levado lá e contemplou visões e coisas inefáveis que nos alegram nosso coração, a nossa alma, de ver e de relembrar tais revelações descritas na Bíblia Sagrada. E nos dá uma nova esperança, uma esperança de fé, uma esperança viva, que
existe sim um paraíso, existe sim um céu, existe sim vida após a morte, existe vida eterna, existe um céu celestial que só contemplará os olhos daqueles que creem nas Escrituras, daqueles que têm a fé em Jesus Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito e segundo a medida da fé. Existe um céu preparado para a sua igreja, existe um céu preparado para o povo de Deus, e ele está descrito no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém, a visão que João teve na ilha de Patmos, da cidade celestial, a cidade onde o povo de Deus vai morar, a cidade onde a igreja do Senhor vai contemplar a face do seu Deus para todos sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Fica aqui então esses ensinamentos no dia de hoje e essa visão de Paulo, que foi levado ao paraíso e viu maravilhas, coisas que ao homem não é lícito falar, mas que sim, elas existem e são verdadeiras. Amém? Um abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser. Amém.